Nesse vídeo da Arcalio você vai aprender a desenhar o rosto de frente. Oi, eu sou o Balta, sou professor de desenho e ilustração e hoje eu vou ensinar para vocês a primeira coisa que eu costumo ensinar sempre para os meus alunos, independente do tipo de arte que eles queiram aprender. Então, se você é iniciante, esse é um bom lugar para começar. Normalmente, quando os meus alunos estão começando, eles ainda não se decidiram se querem ir para um estilo de desenho mais voltado para o mangá, se é algo mais cartoon ou se é algo mais próximo do real, como comics ou desenho clássico mesmo. Essa estrutura que eu vou ensinar agora não é para um tipo de desenho específico ou para um tipo de utilização específica. Você pode desenhar desde um ser humano totalmente proporcional até um personagem de mangá com umas medidas bem fora do comum. Eu só acho que essa estrutura já não vai ser tão útil se você quiser desenhar um personagem de cartoon que ele já tem as medidas tão soltas que não é necessário você ter uma estrutura por baixo. Então, nesse vídeo, eu resolvi dividir a explicação em duas partes. Na primeira metade do vídeo, eu vou ensinar passo a passo como você pode desenhar o rosto de frente, tanto um traço mais voltado para o mangá, mais geométrico, mais estilizado, mas ao mesmo tempo eu também vou mostrar a construção de um rosto proporcional de um ser humano. Porque no fim das contas, o que é importante é você aprender a estrutura e depois aprender a manipular essas formas para você produzir resultados melhores, seja dentro de uma estilização ou seja na hora de representar a figura, a fisionomia de uma pessoa. Esse passo a passo que eu vou ensinar agora é uma das tantas formas que a gente tem de construir o rosto humano. Ele é um passo a passo que vai gerar um rosto básico, proporcional e que você pode manipular as formas desse passo a passo para conseguir outros resultados, como você vai ver na segunda metade desse vídeo. Mas nunca se esqueça que isso é só um passo a passo, não existe maneira correta de desenhar nada. Isso só é uma ferramenta para você conseguir chegar num resultado. Eu mesmo, quando estou desenhando, não uso mais esse passo a passo porque ele te ensina as proporções de uma maneira simplificada do rosto. E uma vez que você se acostuma com essas formas, você já consegue executá-las de maneira mais dinâmica. Então, principalmente para você que está começando agora, pratica bastante essa estrutura, mas aos poucos, conforme você for decorando onde é o lugar de cada coisa, pode ir eliminando os pedaços e pulando etapas. Assim como as rodinhas da bicicleta, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais desse passo a passo, ou melhor, você vai desenvolver o seu próprio passo a passo. Então vamos começar esse desenho. Pega lápis e papel, vai acompanhando comigo junto no vídeo, depois deixa um comentário aqui embaixo falando se você conseguiu desenhar e se você gostou do que fez. Normalmente, antes de desenhar, e como qualquer atividade, você precisa se aquecer, porque você não estava desenhando durante o resto do dia, pode ser que o seu corpo não esteja acostumado, o seu cérebro ainda não está na marcha certa para desenhar. Então, antes de desenhar qualquer coisa, começa a rabiscar umas bolinhas que nem eu estou fazendo aqui na tela. Enche uma folha fazendo bolinhas bem rabiscadas assim, sem muita pretensão, do tamanho de limões, um pouquinho menor assim, mas tentando manter um ritmo, fazendo bolinha para lá, bolinha para cá, até encher a folha toda. Isso já é suficiente para calibrar pelo menos um pouco o seu braço. É importante fazer esse aquecimento antes de qualquer desenho, porque às vezes você vai cometer um erro ou outro por não estar com o braço preparado, então é melhor que você cometa esse erro na hora de se aquecer, fazendo um rabisco à toa, e não teu desenho. A primeira coisa que você vai ter que desenhar vai ser um círculo. E isso às vezes já é motivo para briga para alguns alunos. Porque desenhar círculos faz parte de desenhar qualquer coisa. E você vai ter que pegar o jeito de desenhar bolinhas. E bem, vamos começar o nosso desenho com um círculo. Na hora de desenhar esse círculo, pode ser que você tente fazer ele com vários rabiscos. E daí você vai escolher o que ficou melhor entre esses rabiscos. Pode ser que você vá dando varridinhas com o seu lápis até chegar num resultado que parece um círculo completo. Você pode inclusive começar o círculo medindo um pouco de onde é a altura, onde é o final, onde é cada largura dele e encontrando o círculo no meio disso. Não importa como você vai chegar nesse resultado, só por favor não usa nenhum tipo de compasso ou alguma ferramenta que vai fazer você pular esse exercício de conseguir fazer o seu próprio círculo. A estrutura da cabeça humana vai começar com um círculo marcado no meio, na vertical e na horizontal. E daí a gente vai colocar uma linha horizontal encostada no círculo logo embaixo dele. Depois disso, a linha vertical que está passando aqui pelo centro, a gente vai estender ela um pouco para baixo. Essa sequência que a gente tem aqui vai ser a base para todo tipo de cabeça de frente que a gente for desenhar. Vale lembrar que você está aprendendo a desenhar o rosto de um ser humano. Não importa o estilo, ele só é uma forma de você fazer acabamento. É a escolha das linhas
linhas que você vai deixar e a escolha das medidas que você quer que o seu desenho tenha. Mas no fim das contas, essa coisa de estilo vai por cima do que você tem que aprender. E o que você está aprendendo aqui é desenhar um ser humano, não importa o estilo. A partir da lateral do círculo, você vai puxar uma linha para baixo para fazer a lateral do rosto, até chegar na segunda linha horizontal. Uma vez que essas linhas chegam na segunda horizontal, elas se encontram na base do queixo. Então, a partir de agora, você vai começar a ver a tela dividida em duas. Você pode desenhar qual dos dois você quiser. Se você quiser desenhar os dois, inclusive, para ver qual que você prefere, pode fazer também. Você vai ver aqui no rosto de mangá, essa linha vai ter um ângulo um pouco mais para dentro, que já vai gerar, além de um rosto mais curto, também mais fino. No personagem de mangá, você vai ter uma forma triangular, então ele vai acabar numa pontinha. No personagem com proporções humanas, ele vai acabar numa linha reta, que é a base do queixo. Agora que a gente já tem o formato da mandíbula desenhado, você vai colocar a parte de cima da cabeça. A partir das linhas da lateral do rosto, você vai estender um pouco o círculo para cima, ele vai ficar um pouco mais largo, ele vai ficar um pouco mais alto, muito dependendo de quem você está desenhando. Novamente, o personagem de mangá, ele tende a ser mais cabeçudinho, ele tem olhos grandes, o rosto mais fino, mais curto. Agora que a gente já tem esse primeiro formato do rosto construído, eu quero que você observe que o círculo não tem nada a ver com a cabeça. A gente está construindo a cabeça em volta desse círculo inicial. E essa linha horizontal que a gente tem no meio do círculo, ela representa o centro do nosso rosto, que é em cima dos nossos olhos. Mas é óbvio, isso são medidas genéricas. Cada pessoa tem uma medida diferente no próprio rosto. Isso aqui é o passo a passo para você conseguir chegar nos seus primeiros desenhos, decorar as primeiras proporções e aprender como variar a partir daí. Agora a gente vai colocar uma linha horizontal embaixo dessa primeira linha para fazer a parte de baixo dos olhos. E aqui a gente vai ver a primeira diferença significativa entre os dois estilos. O ser humano vai ter os olhos bem estreitos, a gente não vai ter muita distância entre essas duas linhas. Já o personagem de mangá vai ter bastante espaço porque esse olho, ao invés de ser um retângulo comprido, ele vai ter um formato praticamente quadrado. Entre a linha de baixo do olho e essa linha de baixo do círculo, você vai encontrar a posição do nariz. Agora, com a altura dos olhos já decidida, a gente vai colocar a largura, e é outra coisa que varia bastante entre estilos. Mas tem uma medida que ajuda bastante nessa hora. Como você pode ver nesse exemplo aqui, o espaço que a gente tem entre os dois olhos é de um olho também. E a não ser que você esteja num traço muito exagerado, essa medida vai criar uma proporção correta. Então, em ambos os estilos, a gente vai ter essa diferença de um olho entre os outros dois. Só que no personagem de mangá, para fora do olho, você só vai ter o espaço de meio olho, e no ser humano mais proporcional, você vai ter um outro olho de distância até o final do rosto. O personagem de mangá, ele vai ter cada metade dessa faixa dos olhos dividida em 4 partes iguais. Você divide primeiro o meio e depois as outras 2 metades e confere se elas estão do mesmo tamanho. Um personagem com proporções mais humanas vai ter mais espaço, então vão caber 5 olhos. Agora a gente vai colocar as medidas do topo da orelha e do final da orelha. E normalmente vão coincidir com o topo dos olhos e a base do nariz ou o topo da boca, dependendo da pessoa e dependendo do estilo que você estiver desenhando. Sempre vale conferir, porque é uma daquelas coisas que muda muito. Nessa linha horizontal que a gente tem embaixo do círculo e que coincide com a curva da mandíbula, você também pode encontrar já a largura da boca. E não obrigatoriamente precisa ser nessa linha, mas ela é um bom guia para você colocar a boca um pouco para cima ou um pouco para baixo. O pescoço vai ser desenhado reto a princípio, porque o pescoço ele não é reto, a estrutura do pescoço é reta. Várias das curvas do pescoço são musculatura, tem a ver com os ombros, não tem a ver com o pescoço e assim por diante. Uma dica para o tamanho do pescoço é você pegar a distância entre o nariz e o queixo, é esse tanto mais ou menos de pescoço que você vai conseguir ver aqui abaixo. E é por isso que eu faço esse recorte em formato de gola de blusa ali, porque a partir disso é ombro e daí é outro assunto. A Arcali agora oferece aulas particulares para iniciantes e artistas experientes. Depois de analisar suas necessidades, a gente vai montar um curso sob medida para você, considerando os seus estilos favoritos, as suas referências principais, mas também o que você quer expressar criativamente. Por isso, com os exercícios semanais e propostas criativas, seu repertório se torna muito maior e a sua arte com certeza vai florescer. Envie uma mensagem pelo link na tela. Agora que a gente tem essa estrutura pronta, eu quero que você observe ela e confira se ela está realmente correta. Principalmente se essa é a sua primeira vez desenhando isso. E tem um truque que eu gosto de ensinar dando aula, e na primeira vez que vocês fazem costuma parecer até truque de mágica, mas é só um efeito de perspectiva.
Eu quero que você pegue sua folha e vire ela de cabeça para baixo. E provavelmente na hora que você virar sua folha de cabeça para baixo, você vai encontrar vários erros que você não tinha encontrado antes. Quando você passa muito tempo olhando para um desenho, você para de prestar atenção nas medidas dele porque você já se acostumou demais com ele. Então, quando você olha o seu desenho de uma forma diferente, você percebe erros que você não tinha percebido que estavam ali. Mas você também poderia pegar a sua folha e olhar contra a luz para ver a imagem invertida na horizontal. Ou você também poderia olhar o seu desenho através da câmera do seu celular, porque você vai ver o seu desenho com uma iluminação diferente e você vai ver ele num tamanho diferente da folha que você está fazendo. A mesma coisa vale se você olhar o seu desenho através de um espelho ou se você olhar ele de mais longe. Enfim, tudo certo? Tudo corrigido? Vamos seguir. Agora você vai pegar a sua borracha e você vai delicadamente começar a limpar essa medida. Mas eu não quero que você apague ela toda, eu quero que você clareie ela a ponto de você quase não conseguir ver, mas você precisa estar vendo ela ali com clareza. Essas linhas todas que a gente desenhou até agora não vão ficar no final do desenho, são todas medidas e elas vão ter que sumir de qualquer jeito. Então é bom que elas já estejam clarinhas agora para você ter menos trabalho depois. Óbvio, eu estou considerando quem está desenhando no papel, mas se você estiver desenhando no computador, você só vai precisar abrir uma outra camada e é só isso. Então agora a gente vai começar a de fato desenhar o personagem. Eu gosto de começar desenhando o que tem por fora do rosto. Então a gente vai começar a fazer a linha que percorre a mandíbula, a bochecha e o queixo do personagem, unificar todas elas e eliminar os cantinhos para tornar eles curvas únicas. E percebam a diferença entre o formato do rosto do personagem de mangá e o personagem humano. Logo em seguida já completo o pescoço do personagem e agora eu já me permito fazer curvas para o ombro. E entre as medidas que eu tinha colocado ali, vou desenhar as orelhas. Mas eu só vou desenhar a parte de fora das orelhas, porque como a orelha tem um formato bem específico por dentro, eu gosto de ensinar ele separadamente. Então a gente vai pensar nessa forma da orelha que, vista de frente, ela ainda está um pouco achatada. Se você estivesse vendo ela inteira, a pessoa estaria com a orelha virada assim, ou você conseguiria ver se a pessoa tivesse com o rosto virado para o lado. Mas a forma simplificada dessa orelha vai ser um redondo maior em cima, um redondo menor embaixo. Ou você também pode fazer como se fosse meio coração, só que a parte de baixo dele é arredondada. O importante é que você desenhe duas orelhas simétricas e que não acabem com um formato de amendoim. Se você fez errado, provavelmente ficou com um formato de amendoim. Uma vez feita essa parte, você já pode desenhar a linha da boca, e no caso ainda não é a boca completa, é só a abertura dela e a marcação de onde está o lábio de baixo, e as linhas principais do nariz. A boca do personagem de mangá, normalmente a gente para por ali ou até reduz um pouco, dá uma apagadinha em alguns cantos da linha. Porque o mangá, de modo geral, ele é esse estilo de desenho que ele precisa de economia de linhas, apesar da proporção ser ainda próxima do ser humano, em alguns casos, mas ele, acima de tudo, tem essa regra que é mais do cartoon, da animação, que cada linha é importante. Então, se uma linha que você desenhou não está falando nada de útil, é melhor eliminar. Então, num personagem que a gente não quer chamar a atenção para a forma do nariz dele, a gente vai ter uma simplificação que vocês estão vendo aqui na tela, da forma do nariz humana, tridimensional, que tem as abas, a ponta, as narinas, que vai ser mais ou menos o que a gente vai desenhar na versão humana. Ela vai ser geometrizada e simplificada até virar um tracinho que mal lembra o nariz, mas quando você vê ele de longe ou simplificado numa animação, ele parece um nariz, causa impressão de nariz, e é o suficiente. Isso vai ser uma constante do desenho de mangá. Toda vez que você estiver fazendo um personagem que é mais estilizado, principalmente puxado para esse lado, cada linha que você colocar no desenho vai fazer uma diferença absurda. Da mesma forma como o mangá simplifica muito o nariz, ele vai dar uma exagerada nos olhos. O olho do personagem de mangá, ele é grande principalmente para cima. Mas se você for fazer essa desconstrução de forma como eu fiz com o nariz, você vai observar que os olhos têm mais ou menos a mesma quantidade de linhas principais, elas só vão estar remodeladas e ordenadas numa configuração diferente por causa da necessidade do estilo. O mangá precisa dessa expressão exagerada, então por isso ele vai colocar muita ênfase nas coisas que demonstram essa expressão. O nariz ou uma orelha não expressam muita coisa, então por isso que eles acabam ficando enxugados no estilo. Os olhos de mangá geralmente não têm o cantinho do canal lacrimal, e muitas vezes a gente não vai ter detalhes como a linha d'água, ou todas as dobrinhas que a gente tem em cima e embaixo dos olhos. Independente do tipo de olho que você for desenhar, e principalmente nas primeiras vezes que você for desenhar os olhos, desenha um pouco de olho de cada vez. Fez a pálpebra de um lado, faz a pálpebra do outro. Dou essa dica por causa de um grande problema que os desenhistas costumam ter, que é fazer um olho lindo de um lado
e daí você vai tentar fazer o outro olho do outro lado e você não consegue fazer igual. Os olhos de mangá, eles tendem a ter essa forma que ele é um redondão em cima, tem um canto do lado. Se você for observar, a pálpebra de baixo tem uma quina que normalmente a gente não tem na vida real. E a íris muito grande, às vezes ela vai ficar até oval, coisa que não acontece na vida real. No caso de um personagem de mangá que tem os olhos tão grandes que a íris fica oval, basta você deixar a pupila oval também, que tá tudo bem. Eu tô falando sobre olhos, mas sempre que você for desenhar qualquer coisa que é igual dos dois lados, desenhe as duas ao mesmo tempo. E você que está fazendo no digital, desenhe os dois olhos, nada de copiar e inverter para o outro lado. Você precisa praticar. Eu sei que seu computador consegue fazer isso, mas você também precisa saber. Para um olho de ser humano, você vai observar que ele tem 3 linhas no topo e ele tem 2 linhas na base. E também é um daqueles formatos que varia muito, assim como o nariz, o formato do queixo, ele muda muito de pessoa para pessoa e você tem que observar de caso em caso. Depois da base dos olhos feitas, a gente vai marcar onde começa e acaba cada sobrancelha. Normalmente a nossa sobrancelha é mais larga do que o nosso olho. E desse formato todo da sobrancelha, você vai observar que 2/3 dela são mais retas e mais retangulares, enquanto o terço final da sobrancelha é uma ponta que puxa para baixo. Feitas as sobrancelhas, a gente vai desenhar a raiz do cabelo. Você vai fazer isso localizando a altura da testa acima das sobrancelhas e vai desenhar a borda do cabelo da pessoa, fazendo um quadrado arredondado em volta das 2 sobrancelhas, puxando um degrauzinho como se o cabelo tentasse chegar perto da sobrancelha e não conseguisse, e essa pontinha na frente da orelha que é a costeleta. Se parece que seu personagem acabou de raspar o cabelo, então tá tudo certo. Para quem tá aprendendo a desenhar, não tá acostumado a desenhar cabelo, não tá acostumado a fazer nada disso, é saudável sempre desenhar todos os passos. Mesmo que seu personagem esteja, de repente, com o olho coberto, desenhe os 2 olhos. O seu personagem, ele tem um cabelo que nem precisava fazer isso aqui tudo. Mas faz. Faz porque você precisa ter noção de onde esse cabelo tá saindo. Você precisa ter noção de que essa coisa que você está desenhando não é um olho aqui, um nariz aqui. Ele é um ser completo e ele precisa funcionar completo. Então, na hora de estudar, faz tudo completinho. Depois, na hora que você for desenhar, você pode fazer do jeito que você quiser. Agora que a gente fez a raiz do cabelo, eu gosto de demarcar mais ou menos o tamanho que esse cabelo vai ter. Então eu passo uma segunda linha ali em volta, realmente fazendo o formato rudimentar que esse cabelo vai ter depois, só para ter controle da forma mesmo. E, claro, variando de estilo para estilo, a gente vai começar a preencher o cabelo, moldando as pontinhas que ele tem no topo e também adicionando pontinhas a partir da raiz para fazer a franja, que nesse caso eu estou fazendo um personagem que tem cabelo mais curto para a explicação ficar mais compreensível também. Já observe inclusive a diferença de finalização de linha entre o estilo mangá e o estilo realista, independente do que você gosta, o que você vai fazer. Enquanto no mangá a gente tem um personagem que ele é todo mais geométrico, ele é todo construído em volta da necessidade da expressão e da estilização que procura um certo exagero, o cabelo vai ser desenhado da mesma forma que o rosto foi desenhado. Então eu faço mechas maiores, que tem mais simplificação, que elas têm formas mais blocadas. Enquanto no cabelo de uma pessoa, mesmo não fazendo todos os detalhes, fio por fio, que não tem necessidade nenhuma, você ainda vai ter um pouco mais de suavidade, desenhar as mechinhas um pouco mais separadas, não vai desenhar grandes blocões, ou fazer aquelas... Cabelo de anime exagerado... Bom, tem exemplo de cabelo de anime exagerado que, honestamente, deixa pra lá. Enfim, agora que a gente tem o nosso personagem completo, a gente vai fazer a limpeza do esboço. Antes de limpar o esboço, dá uma pausa, vira o seu desenho de cabeça para baixo de novo, olha ele de longe, dá aquela conferida na simetria. Tá? Entre etapas é muito saudável fazer isso, porque toda vez que você está desenhando alguma coisa, vai aparecer um erro novo que você não tinha percebido antes. E faz parte. Uma vez conferido, você vai começar a apagar as medidas do seu desenho que sobraram. Quando você pegar o costume, é legal você já ir apagando as medidas conforme você souber que não vai mais precisar. Usou a medida do nariz? Apaga já é. Usou a medida do olho? Já deixa ela apagada. E no fim das contas, você só vai deixar ali as linhas que você quer que fiquem no final do desenho. Então, é nesse momento que você tem que limpar toda a bagunça. Todo tipo de rabisco que não é uma linha decidida e única. Mas observe os 2 rostos aqui. Eles ainda estão só desenhados no básico. Eles ainda não têm detalhes e a linha deles ainda está completamente crua. Não tem uma linha mais grossa, mais fina para nada. Então a gente vai começar a colocar esses detalhes agora.
Primeira coisa que eu ensino a fazer, que não é uma regra absoluta, mas que costuma ficar muito bom, é você engrossar a linha que fica em volta do personagem. A linha que separa o personagem do fundo, a silhueta dele. Isso ajuda a criar destaque visual e na maioria dos estilos de desenho isso acontece. Então já é aquele primeiro tchananã que você consegue dar no seu desenho. E a partir de agora, uma vez que a gente fez já esse recorte da borda do personagem, a gente vai começar a colocar os detalhes internos do rosto. E esses sim vão variar muito de estilo para estilo, como eu tinha falado lá no começo do vídeo. Mas eu quero que vocês observem como a gente tem coisas que são padrão, como o brilho dos olhos, ser uma bolinha destacada, as duas viradas para o mesmo lado. A gente engrossar a linha da pálpebra de cima por causa dos cílios, que a gente não precisa desenhar cílio fio por fio. Simplesmente de engrossar essa linha você já dá a impressão do volume todo ali. Adicionar algumas formas a mais no rosto humano, como linhas que a gente não costuma ver no mangá. A borda do queixo, linha das olheiras, a linha d'água dos olhos que eu tinha mencionado. Opcionalmente você pode colocar o canal lacrimal do personagem, as maçãs do rosto, detalhes do pescoço, adicionar mais algumas linhas para dar tridimensionalidade pro nariz. Enfim, essa é a forma de fazer a construção do rosto do ser humano de frente. Esse aqui é o resultado para esses dois rostos que têm estilos completamente diferentes, mas você pode desenhar eles usando a mesma estrutura. E agora que você já entendeu como que essa estrutura funciona, eu vou dar alguns exemplos para vocês de outros personagens em outros estilos, com medidas bem diferentes, que eles também funcionam com esse passo a passo que eu ensinei agora. Mais uma vez, se você está começando agora, se você está aprendendo esse passo a passo pela primeira vez, eu acho muito legal que você tente fazer um pouco de cada. Não se apega num estilo só de desenho e fica em cima dele. Isso que eu ensinei serve para qualquer estilo de desenho, então é uma oportunidade para você explorar. Por isso que agora eu vou fazer personagens de estilos totalmente opostos. Começando pelo Naruto. Vamos lá, se você já fez aula comigo presencialmente alguma vez na sua vida, você já deve estar rindo. Eu sempre ensino Naruto como o primeiro rosto, principalmente para quem tá na dúvida do que desenhar primeiro. Mas por que o Naruto, Balta? O estilo de mangá do Naruto é bem interessante porque, apesar de ser bem mangá, os personagens ainda têm medidas que são bem próximas de um ser humano. O artista de Naruto faz poucos detalhes de propósito no rosto dos personagens. E os personagens, eles têm design muito icônico, é fácil de replicar eles. Mesmo que você erre uma medida ou outra, você vai olhar para tua folha e falar, poxa, é o Naruto. E daí, se você descobrir que o mangá não é a tua coisa, não é tão difícil fazer a transição de estilos e medidas. De repente você quer começar a desenhar no estilo de quadrinhos americanos, não vai ser tão complicado adaptar essas medidas e ensinar você a fazer formas diferentes de olho, de nariz, enfim. Então, conforme o desenho está passando, você vai observar que as medidas são como eu tinha feito desde o começo, só que o Naruto tende a puxar mais para as medidas do personagem de mangá. Na verdade, ele segue muito bem, fora o fato dele ter a boca meio grande e de ele ainda ter um pouco da base reta ali no final do queixo. Uma peculiaridade desse desenho do Naruto é que, no caso dele, a gente vai ter a faixa cobrindo um pedaço da sobrancelha e toda a raiz do cabelo. Então, nesse caso, eu desenho a faixa antes por cima da cabeça, utilizando as bordas da cabeça como medida, e uma vez com a faixa devidamente posicionada, eu desenho o restante que tem de sobrancelha aparecendo e faço o cabelo a partir dessa faixa. O cabelo do Naruto é feito de pontinhas bem triangulares, com certa variação de forma entre elas. Vocês veem que tem pontinhas que são meio caídas, algumas são menores, outras são maiores, e isso é proposital. E no caso desse desenho do Naruto, ele também tem as duas peças, né, que são acessórios aqui, tanto a parte do meio da faixa quanto a gola da blusa dele, que eu detalhei. Não faz parte da aula, mas eu acho que é interessante mostrar no processo também. No nosso segundo desenho de exemplo, a gente tem a Anna de Frozen. Aqui eu peguei uma arte do concept art mesmo, da primeira animação de Frozen, e você vai observar que são medidas próximas do personagem de mangá. Historicamente, o mangá ele veio do cartoon, a Disney e o mangá têm uma grande história juntos. A Anna aqui vai ter os olhos um pouco maiores do que a medida, então você vai ver que o último cantinho do olho vai ser um pouco mais largo, e não tem necessariamente um problema em você deixar o olho mais largo de um lado, contanto que você deixe do outro. A personagem ela vai ter o rosto mais fino, ela vai ter o rosto mais curto, mais arredondado, com orelhas menores e olhos tão grandes quanto o olho de mangá. No estágio em que o desenho está só com as linhas principais, é legal perceber que os personagens não são tão diferentes assim em questão
das formas principais. O que vai tornar eles muito diferentes um do outro é o que você coloca por cima desse boneco base. Porque se eu alterasse os acessórios, fizesse o cabelo de outro jeito, colocasse uma expressão diferente na sobrancelha, com certeza ela já pareceria irmã. Então, essa etapa final do desenho em que eu coloco as sombras, as iluminações, eu dou destaque em algumas linhas, principalmente faço os detalhes dos olhos, é o momento em que você percebe a personagem realmente. E o terceiro exemplo que eu tenho aqui é um outro extremo da coisa. Eu tenho essa ilustração do Superman. E nessa ilustração vocês vão observar um formato do rosto que ele é exageradamente grande, tanto para baixo quanto em largura. As linhas laterais do rosto praticamente vêm reto para baixo. Você vai ter um espaço muito grande entre a boca e o queixo. E para tornar essa cabeça ainda maior em questão de contraste, você vai ter olhos pequenos, nariz pequeno, uma boca pequena e orelhas razoavelmente pequenas. Em contrapartida, você vai ter grandes regiões do rosto aparecendo. Você vai ter grandes regiões do rosto em destaque. Você vai conseguir ver bastante da mandíbula dele, bastante da testa, bastante do queixo. E ele é um daqueles clássicos exemplos em que cabem 5 olhos de um lado até o outro da cabeça. Nele também você consegue observar que a largura do nariz é exatamente a largura de um olho, e como a largura da boca. E como a largura da boca costuma ser um pouco menos do que metade dos olhos. O pescoço desse personagem é mais largo do que a cabeça, então você vai perceber as linhas começando ali no meio da orelha. E na hora de fazer os detalhes internos do personagem, você vai perceber que as formas têm que ser muito sutis porque você está lidando com uma pessoa que tem proporções muito mais humanas. Então um cantinho que você faz errado na boca, você já percebe muito mais fácil do que de repente se você errasse um cantinho da boca do Naruto, que ele já tem uma bocona, ele já é estilizado, não faria tanta diferença assim. Mas no caso desse desenho, com olhos pequenos, com o nariz que precisa ter formas de nariz de ser humano, ele naturalmente vai te dar um pouco mais de trabalho. Mas não é necessariamente mais difícil desenhar, ele só vai requerir um pouco mais de sutileza. Esse personagem tem a relação olhos, sobrancelha, nariz, boca bem proporcional. O que é desproporcional realmente nele é o tamanho do rosto em relação a esse restante. Outra coisa interessante de observar, quando o rosto está nessa etapa antes de ganhar detalhes, ele se parece muito com a versão do Superman que passava na TV, animada. Diferente do anime, não tem exagero de formas, ele só tem uma simplificação muito grande das formas que são mantidas com medidas humanas. E agora, com o esboço já limpo, a gente só precisa adicionar as últimas linhas desse desenho e escolher as principais que a gente vai deixar, porque eu estou fazendo um desenho aqui que ele não está com o nível de detalhe da ilustração original, que foi feita provavelmente com uma caneta muito mais fina do que esse lápis grosseiro que eu estou usando aqui para fazer esse esboço. Então, como eu só consigo fazer linhas mais marcadas, eu vou escolher melhor quais linhas eu vou fazer. Então, por isso, essas poucas linhas que eu estou fazendo no rosto dele, na referência, estão representadas com várias sombrinhas minúsculas. Isso também é uma escolha de estilização. E se você souber utilizar bem, vai funcionar para você fazer essa transição entre um desenho que parece uma foto e o desenho em que você consegue enxergar todos os traços. Bom, essa é a estrutura para você desenhar o rosto de frente. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer como desenhista e eu passei meses desenhando rostos de todo tipo de personagem que eu conseguia. E eu tenho certeza que se você pegar simplesmente essa lição e praticar bastante ela, o teu desenho como um todo vai melhorar. Mas não se preocupe, porque na próxima aula eu vou ensinar vocês a desenharem feições humanas em personagens para você conseguir desenhar uma pessoa, mesmo que estilizada. E depois eu vou lançar vídeos também ensinando a desenhar as outras posições de cabeça, em 3/4 e lateral, e também as vistas tridimensionais, para quando você largar das medidas de passo a passo e começar a pensar na cabeça uma forma tridimensional complexa. Tem proporções, mas requerem um pensamento 3D. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sua curtida aqui, se inscrevam no canal, porque se inscrever no canal ajuda bastante o canal a crescer. E se você quer acompanhar de perto o desenvolvimento dessas aulas, sugerir temas para a gente fazer vídeos aqui, seja um artista da casa e apoie a gente no nosso projeto no Catarse. Eu sou o Balta, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.